Então, gaste a sua vida no reino. Usufrua da presença de Deus. É importante você ter seus sonhos, propósitos, desígnios, amém, amém. Mas não esqueça do principal na sua vida. É de construir a sua vida, a sua casa na rocha, que é a palavra do eterno Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos que têm a sua Bíblia, vamos abrir no livro de Salmo 10. Salmo 10, a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Porque, Senhor, permaneces afastado e te ocultas no tempo da aflição? Com arrogância os ímpios perseguem o indefeso, que fiquem emaranhados em suas próprias tramas. O fiel se gaba da sua própria ambição, o avarento menospreza e insulta a Deus. O ímpio é soberbo, não quer saber desse assunto. Deus não existe, e tudo o que de fato pensa. Seus negócios têm contínuo sucesso. Muito além da sua compreensão está a tua lei. Por isso ele faz pouco caso de seus adversários. Pensando consigo mesmo, eu sou inabalável, desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem os meus descendentes. A sua boca está sempre cheia de fraudes. Maldições e ameaças, violência e todo tipo de maldade está em sua língua. Põe-se de emboscada próximo aos vilarejos e às escondidas massacra o inocente. Fica à espreita como leão escondido, coloca-se de tocaia para apanhar o necessitado. Agarra o pobre e arrasta em sua rede. Ele espreita e se agacha e se encurva, e o infeliz cai em seu poder. Imagina consigo mesmo, Deus se esqueceu, escondeu o seu rosto e nunca dará atenção a isto. Levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus, não te esqueça dos desamparados, porque o ímpio despreza a Deus, dizendo em seu íntimo: tu não me pedirás contas, mas tu vês o sofrimento e a dor, e tomas esses sentimentos em tuas mãos. Ó sofredor, se entrega a ti, pois tu és o protetor do órfão. Quebras o braço do ímpio e do maldoso pedes contas da sua crueldade, até que dela nada mais seja visto. O Senhor reina todos os dias de eternamente. Da sua terra desapareceram os outros povos. Tu, Senhor, ouves a oração dos necessitados. Tu lhes fortalecerás o coração e atenderá ao seu clamor. Defende o que não tem pai, e o oprimido, a fim de que o homem, que é pó, já não provoque o terror. Amém? Pode tomar o seu assento. A leitura foi um pouco extensa hoje, mas achei de suma importância nós fazermos menção de todo esse salmo. Antigos estudiosos dizem que o Salmo 9 fazia parte do Salmo 10. É uma coisa só, se refere do mesmo assunto. Mas aqui nós observamos e vamos meditar aqui naquilo que nós fizemos a leitura dessa noite, porque cada um de nós enfrentamos situações semelhantes àquilo que Davi
os outros homens que já passaram por este mundo já enfrentaram. Na minha Bíblia, King James, aqui diz o texto, o título: Deus ouve a oração do aflito e vence o mal. Charles Spurgeon deu um título a esse salmo. Ele disse: o grito dos oprimidos. Então esse salmo, meus irmãos, esse salmo, o salmista, ele questiona a demora do agir do Senhor. Ele questiona e abre o coração, porque há uma grande batalha a qual ele está enfrentando, tanto interna quanto externa. E quem nunca pediu a Deus justiça? Não estou dizendo vingança, mas justiça. Você já pediu a Deus justiça por algum momento na sua vida, onde você se sentiu injustiçado, injustiçada, pedindo ao Senhor assim que Ele viesse fazer ali a intervenção dEle? Eu já pedi. Eu sou um homem, assim como o salmista também era. E como o salmista, eu também já pensei. Eu já refleti diante de injustiças, diante de calúnias e defamações e coisas semelhantes. Não pedi vingança, mas pedi que Deus pudesse agir com justiça. O Todo-Poderoso, ele disse para Caim: o sangue do teu irmão clama por justiça. Não há problema nenhum nisso, porque o nosso Deus é um Deus justo. Só que Deus, ele vai julgar no momento dele, ele vai agir na hora dele. Uma causa minha, uma certa vez, eu estava pensando nesse assunto, e eu me lembrei de algo, há muitos anos atrás, eu sofri uma injustiça. E eu clamei ao Senhor, para que Ele pudesse me defender. Mas a ansiedade que estava dentro de mim era muita. Mas não adiantou nada. O que eu tive que fazer, aquietar minha alma e confiar no Senhor. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano depois, o Senhor agiu com justiça. Já passei por situações que demoram 3 anos para Deus fazer justiça. 4 anos. Mas Deus, ele fez justiça. Ele não vai agir no seu tempo, mas no tempo dele, no momento dele, porque Deus, ele age na hora certa. Há um ditado que diz que Deus tarda, mas não falha. Isso é uma mentira. Deus, ele age sempre no momento dele, no momento certo, no momento oportuno. E o salmista aqui, ele fala: por que, Senhor, permaneces afastado e te ocultas no templo da aflição? Não tem coisa pior quando você está passando por um período de grande aflição e Deus não te responde, e Deus não te atende, e Deus não se manifesta. Não é pelo fato de Deus não nos responder, não significa que Ele não esteja te contemplando. O próprio Salmo diz que o Senhor, ele contempla todas as coisas. Ele está atento a tudo que está acontecendo. Dos seus olhos, nada se escapa. No próximo salmo, eu tive o prazer de compartilhar ontem num culto no lar, no culto da empresa do Jansen. No próximo salmo, falando sobre esse assunto, o Senhor, ele disse assim: mas o Senhor está no seu templo sagrado. O Senhor tem o seu trono nos céus. Os seus olhos observam tudo e vê atentamente os filhos de Adão. Versículo 4 do Salmo 11. Aonde que se encontra Deus? Às vezes clamamos por Ele, parece que Deus está muito longe daqui. Tem outra galáxia tão longe que está tão preocupado com outras coisas que nós ficamos em segundo plano. Mas isso é apenas uma conjectura humana.
de uma mente diminuta, limitada como a nossa. Mas o nosso Deus, aonde que Ele se encontra neste momento? Aonde que Ele se encontra? Está lá. Mas o Senhor está no seu templo sagrado. O Senhor tem o seu trono nos céus. Aonde que Ele se encontra agora? Nos céus. O nosso Deus, Ele se encontra nos céus. Amém? Ele se encontra no seu reino. E Ele diz: seus olhos observam tudo. É incrível isso. É fabuloso. O primeiro mártir da igreja primitiva, Atos 7, revela a morte de Estevão. E antes da sua morte, ele olhou para o céu e disse: ó, eis que eu vejo Jesus à direita do Pai. Ele está lá. E o nosso Deus está sentado no trono. Capítulo 6 de Isaías, a Bíblia diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi. Eu vi quem? Eu vi o Senhor, assentado aonde? No seu alto e sublime trono. E as olas de suas vestimentas cobria todo o santuário. E os serafins que estavam à sua destra, cujos serafins tinham 6 asas, 2 para cobrir os seus rostos, 2 para cobrir os seus pés e 2 para voarem, diziam alto e bom som: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. De repente contemplei eu um dos serafins que saía da sua posição e ia diante do altar do Senhor e tirava uma brasa viva. E veio ele em minha direção e tocou em meus lábios. E quando tocou nos meus lábios, gritei eu: ah, Senhor, eu estou morrendo, estou perecendo, porque meus olhos viram o Rei da Glória. Meus amados irmãos, o nosso Deus, Ele vive para sempre. Ele está sentado no trono. Aleluia. O rei Uzias, como compartilhei ontem, o rei Uzias, ele era primo de Isaías. Isaías era conselheiro do rei. E além disso, assumiu o cargo de profeta no país. O rei Uzias faleceu e fez uma boa gestão enquanto vivo. Mas o Senhor disse: Uzias está morto e deitado, ele está. Mas eu estou sentado no meu trono e vivo para sempre. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi. Eu vi quem? Eu vi o Senhor. A palavra eu vi é uma teofania. Tel significa Deus, fania, manifestação visível de Deus. Ou seja, ele teve uma visão de Deus. Isaías teve uma visão do Senhor. Ele viu a glória do eterno Deus. Eu quero que os irmãos entendam uma coisa: o nosso Deus, Ele vive para todo sempre. O salmista estava questionando o porquê da demora de Deus agir com rigor. E quando olhamos para um lado e para o outro, pensamos: meu Deus, quantas corrupções, quantas coisas estão sendo feitas, por que Deus ele não age, não elimina, não faz, não pede que os seus anjos agem ao seu favor para colocar algumas coisas em ordem, porque está uma verdadeira desordem. Mas Deus, Ele sempre vai agir no tempo dEle. Por quê? Porque para Deus um ano é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia, e tanto faz. Para Deus não tem tempo. Amém? Nós somos limitados pelo tempo, pela vida, mas Deus de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Nunca foi criado, mas cria tudo. Amém? E Ele está no controle, e os seus olhos dizem, e o Senhor diz que os seus olhos contemplam tudo, e vê atentamente os filhos de Adão. Os filhos de Adão remonta a ideia dos filhos dos homens, aqueles que não são nascidos de Deus. Amém? Os ímpios. E aqui no Salmo 10 diz: com arrogância os ímpios perseguem os indefesos, que fiquem amaranhados em suas próprias tramas. O ímpio é arrogante. O ímpio, diz aqui o salmista, que ele é arrogante e ele é soberbo. Mas a Bíblia diz que Deus abate o soberbo,
mas dá graça aos humildes. Amém? O ímpio persegue o cristão, persegue o justo, maltrata, esfolia, mas Deus está contemplando todas as coisas. A Bíblia diz: o infiel se gaba da sua própria ambição, o avarento menospreza e insulta a Deus. O avarento, o ímpio, ele pensa e diz assim, abra sua boca, escancara ela para o céu e disse: Deus não existe, Ele não me deu nada, tudo que eu tenho eu trabalhei com a força que eu tenho, usando a minha engenhosidade, a minha capacitação própria, eu que não levanto cedo para ver se eu vou ter dinheiro. Não é assim que o ímpio diz? Arrogante, presunçoso, dono da verdade. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele abre os olhos até mesmo do ímpio, para revelar a ele a sua insignificância. Um dos maiores regentes que a Babilônia teve, depois de Hammurabi, foi Nabucodonosor. E Deus abateu aquele homem, fazendo dele um animal, um quadrúpede qualquer, perambulando durante 7 anos pelas campinas, e tendo ali como coberta o orvalho da noite, e os seus pelos cresciam sobre o seu corpo, e as suas unhas cresciam como águia. Até que um dia Deus achou por bem dar a ele novamente a mente e voltar à insanidade que ele tinha antes. E assim, quando ele voltou ao normal, à normalidade, ele olhou para o céu e disse: agora eu sei que existe um Deus sentado no trono. Agora eu sei que eu não sou nada. Ele olhou para aquela obra magnífica, construída pela sua capacidade própria, a antiga Babilônia, aquela cidade maravilhosa, palácios suspensos, jardins suspensos, havia também zoológicos, havia animais de várias espécies de todos os lugares da parte do mundo, tudo para a sua glória. Ele olhou para o templo magnífico, onde que havia uma pedra azul, lá no topo dela, aquele zíguete fabuloso. Ele disse: tudo isso eu construí com a força do meu poder, para a minha própria glória, para a minha própria magnificência. E Deus o abateu. Meus amados irmãos, Deus, Ele tem o seu tempo. E o seu tempo não é o nosso tempo. E Ele vai operar e vai agir no momento certo, na hora certa. Amém? Os dias que antecedem o arrebatamento da igreja, e também que antecede o cumprimento da palavra do Senhor, com relação ao juízo de Deus, que estão se aproximando a cada dia mais, aqui no mundo dos homens, a tendência da maioria das pessoas é se afastarem de Deus. Se afastarem, porque muitas pessoas têm ouvido um evangelho completamente deturpado. Se Deus não me abençoar, Deus não é comigo. Se Deus não resolver o meu problema, eu não vou servi-lo. Se Deus não agir com rapidez, eu não vou permanecer firme e fiel à sua presença. Eu quero que os irmãos entendam que o crente fiel a Deus, ele busca o Senhor não pelas suas bênçãos transitórias, mas por aquilo que Ele realmente representa para nós. Nós não servimos a Deus por conta das bênçãos que Ele tem a derramar sobre a nossa vida, mas adoramos e buscamos o Senhor por aquilo que Ele realmente representa em nosso coração. Com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, com crise ou sem crise, temos que estar firmes com o Senhor Deus, porque os fiéis da terra serão preservados pelo Deus Todo-Poderoso. Amém? Quem acredita nessa preservação, diga glória a Deus. O ímpio é soberbo, não quer saber desse assunto. Deus não existe, ponto. É tudo que ele está... Não, é tudo que ele de fato pensa. Deus não existe. Deus não existe, diz o ímpio. Quantas pessoas eu já vi afirmando que não existia Deus, ria e debochava. Que Deus o quê? Acredito na ciência, eu acredito em mim.
Se houvesse outra chance e oportunidade, eu estou dizendo coisas aqui que eu ouvi da boca de pessoas. Se houvesse outra oportunidade de eu voltar a este mundo, que eu não acredito, mas se porventura existisse essa possibilidade, eu queria ser eu mesmo. E eu ouvi isso. Mas lá no leito com câncer, teve que se render perante o Senhor. O homem se ensoberbece enquanto tem saúde, enquanto tem algumas coisas que estão te amparando, mas quando se encontra completamente abandonado, à mercê de uma divindade desconhecida por ele mesmo, mas sabe muito bem que ele é como a nuvem, então ele tem que reconhecer em dado momento da vida, ou aqui ou lá, que existe um Senhor, o Todo-Poderoso, que julgará todos, bons e maus, todos. Mas todos, pastor, não é muito não? Claro que é. É milhões e milhões, eu não sei o número. É como a areia do mar. Imagina, se fosse possível, nós temos essa matemática e talvez não teria uma calculadora para poder matematizar isso, mas na calculadora do Eterno, com certeza existe essa possibilidade. Todos os homens que foram criados desde Adão até agora, todos terão que se deparar perante o tribunal. Para a condenação ou para o galardão. Todos, grandes ou pequenos. O Senhor virá para acertar as contas. E aqui está escrito: seus negócios têm contínuo sucesso, muito além da sua compreensão está a tua lei. Por isso ele faz pouco caso dos seus adversários. Não é esse o questionamento muitas das vezes que nós fazemos? Nós labutamos com tanta dificuldade. Para você conseguir alguma coisa tem que ser com tanto suor, administrando tanto no pouquinho, obedecendo o conselho de Salomão, aquele que ajunta pouco a pouco se enriquece, economizando, se abstendo de algumas coisas para adquirir outras amanhã, com tanta dificuldade, enquanto você vê outras pessoas navegando de braçada em mar de riqueza e de poder, vivendo como se Deus não existe. Não existe lei, existe influência, existe grana, existe dinheiro. Estão vivendo e parece que nada acontece com eles. Eles viajam para o mundo inteiro, vão nos melhores hotéis, conhecem os países maravilhosos que há neste mundo, lugares magníficos, usufruem do bom e do melhor, comem as melhores comidas, andam nos melhores carros e aproveitam a vida e regalam-se, olham para Deus e diz: ó, que Deus o quê? Mas quem deu a capacidade? Quem deu a engenhosidade, quem deu a perícia foi Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele distribuiu os seus dons de acordo com o beneplácito da sua vontade. Ele deu os seus dons ao justo, mas também ao rebelde. Quem deu o dom de cantar a uma pessoa? Quem? Qual é o mérito de um cantor? Eu posso ficar a minha vida inteira recebendo aula de música, como cantar, como já fiz, mas jamais vou cantar como a Sueli canta. Eu vou aprender algumas técnicas para não ficar tão ruim, mas jamais vou ter a voz que ela tem. Jamais vou cantar como um Pavarotti. O que ele fez? Simplesmente nasceu e recebeu. É dom de Deus. Quem deu a capacidade a certos homens de prosperarem tanto no campo dos comércios e etc e tal? Foi Deus. Toda a capacidade é dada pelo Senhor. Amém? Mas o homem ensoberbecido, arrogante, soberbo, ele acha que é ele. Ele se considera um verdadeiro Deus. Mas, em dado momento da vida,
terão que reconhecer que existe um único Deus. Pensando consigo mesmo, eu sou inabalável, desgraça alguma me atingirá, porque eu tenho influência, conheço os melhores médicos, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu sou inteligente, nem a mim, nem os meus descendentes. Que coisa, né? Existe gente assim. E havia aparentemente uma indignação no coração do salmista, porque o número daqueles que perseguiam ele e perseguiam os justos são muitos, e a injustiça nunca para, nunca é refreada. E ele falou: até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai se levantar e julgar minha causa? Até quando eu verei as suas mãos operando e me defendendo diante do juízo? Nós temos um advogado à direita do Pai. O ímpio, ele pode usufruir e você pode viver a vida do jeito que você quiser. Mas, na hora da sua partida, você pode viver a sua vida. Você pode viver a sua vida sem Deus, mas terrível é você partir sem Ele. Foi uma frase que eu ouvi ontem lá no culto. Amém? Você pode viver a sua vida inteira sem Deus, mas difícil para você será se você partir sem a presença dEle. A sua boca está sempre cheia de fraudes, maldições e ameaças e violência, e todo tipo de maldade estão em sua língua. O ímpio é assim, em busca de uma posição, em busca de mais grana, mais influência, mais dinheiro, mais poder. Eles não colocam, não tem limites. São fraudulentos, são mentirosos, são aduladores. Estão dispostos a qualquer coisa para se apropriar daquilo que é em débito. Mas os olhos do Senhor estão contemplando. A Bíblia diz: fica à espreita como leão escondido, coloca-se de tocaia para apanhar o necessitado, agarra o pobre e arrasta em sua rede. Ele espreita e se agacha, se encurva, e o infeliz cai no seu poder. Imagina consigo mesmo, Deus se esqueceu, escondeu o seu rosto e nunca dará atenção a isso. Ah, meus irmãos, o nosso Deus é tremendo. Eu digo para vocês, com experiência própria, Deus, Ele julga a nossa causa. Deus, Ele julga. Deus, Ele me defende. Eu tenho certeza que Ele vai te defender se você estiver na qualidade de justo. Quem me entende isso? Amém? Deus, Ele defende o justo. Não é no seu tempo, não é na sua hora, não é vingança, mas a justiça. Deus vai mostrar. O salmista Davi disse: coloca uma mesa diante dos meus inimigos, para que todos saibam que Tu é comigo, Senhor. Em outras palavras, muitos que pensaram a respeito de mim, uma forma errada, uma forma completamente distorcida, terão que dar o braço a torcer que o Senhor é comigo. E nada daquilo que falaram ou pensaram a meu respeito, nem tudo foi verdade. Deus é Deus. Levanta-te, Senhor, erga a tua mão, ó Deus, não te esqueça dos desamparados. Porque o ímpio despreza a Deus, dizendo em seu íntimo: tu não pedirás contas. Dá para você imaginar e pensar? O grito dos oprimidos, o grito dos aflitos. Às vezes, meus irmãos, nós, do lado de cá desta vida, nós não veremos a justiça cobrada em toda a sua essência. Mas, um dia, nós, que estivermos na condição de justos diante de Cristo, nós estaremos com Ele naquele grande dia do julgamento final. Aquele que é conhecido como manso e humilde de coração, aquele que está à direita do Pai intercedendo por nós, o Cordeiro Pascal,
um homem manso e humilde de coração, esse Jesus de Nazaré, o Filho do Deus eterno, o único unigênito, o primogênito do Pai. Esse, naquele grande dia, ele vai apresentar-se não como cordeiro manso, não como advogado, mas sim como juiz. E a Bíblia diz no livro de Salmo que ele vai reger com vara de ferro. Sabe o que significa isso? Vara de ferro não é flexível. Hoje você peca, erra, vacila, dá tempo de reconciliar, dá tempo de pedir perdão, dá tempo de colocar sua vida no altar, dá tempo de se arrepender, dá tempo de se ajustar. Então há flexibilidade por conta da graça. Mas partiu daqui, morreu, segue-se o juízo. Amém? Naquele dia não haverá flexibilidade. Mas, Senhor, eu preguei tanto a teu respeito, realizei tantos sinais em teu nome, quantas curas eu fiz, quantas coisas eu fiz ao teu benefício da tua obra e do teu reino, Senhor. Jesus vai falar e abertamente para ele e para todos ouvirem. Eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que tem praticado iniquidade. Portanto, meus amados, o nosso Senhor Jesus, Ele é aquele que está ao nosso lado hoje para nos dar graça e nos fortalecer. Se você não tem tido força, pede o Deus da força que Ele te dá hoje. Se você tem sido injustiçado, não entendo, não sei o porquê e quais são as áreas que você tem sofrido aflição, mas saiba que o nosso Deus é justo para poder julgar e também te absorver de certas situações. Nós estamos ainda no tempo da graça, então aproveite, renda-se a Cristo e sirva a Deus com fidelidade de coração. Por quê? Partiu daqui, não há mais solução. Como assim? Eu não vou me reencarnar de novo? Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas será que o inferno é literal ou é mental? O que é isso? Como que é o inferno? É os dois. O sofrimento é dos dois lados. Jesus ele conta uma parábola viva, diz alguns estudiosos. A parábola viva que ele conta foi daquele rico, judeu, rico, poderoso, cheio de terras, cheio de acres e uma fazenda próspera. E aquele judeu, ele teve uma colheita exponencialmente grande. Ele olhou aquilo tudo e pensou, eu tenho que construir mais celeiros para comportar tudo isso. Ele foi construir mais paióis, construir mais celeiros, para poder armazenar todos aqueles grãos. E de repente, depois que tudo estava armazenado, pensava ele, agora eu tenho longos anos de descanso, longos meses de tranquilidade, eu tenho suprimento para vender e me alimentar por muito e muito tempo. E de repente, uma voz do céu disse, louco! Ainda hoje pedirão a tua alma e o que você tem preparado e para quem será. Aquele homem estava fazendo grandes projeções, estava arquitetando os melhores métodos para poder administrar a sua renda. Mas naquela mesma noite a morte ia bater na sua porta e encarcerá-lo e levá-lo para o inferno. Por quê? Ele tinha uma religião aparente, mas não tinha tido ainda um encontro verdadeiro com Deus. Ele era rico materialmente, mas pobre espiritualmente. Ele amava a Deus, amava o próximo, longe disso. Ele amava ele mesmo. Ainda que praticasse alguns mandamentos secundários, tem gente que é assim. Naquela época de Cristo, a maioria dos religiosos se gabavam pela sua espiritualidade falsa e hipócrita, porque achavam que era suficiente ir na igreja, cumprir os protocolos espirituais.
Eles achavam que era o suficiente orar 2 horas por dia, jejuar duas vezes por semana, achavam que era o suficiente levar os seus sacrifícios, apenas apresentar os seus louvores a Deus e pronto, e ponto final. Mas um certo religioso chegou perto do Senhor e disse para ele: quem é o meu próximo? O que eu posso fazer para ser salvo? E Jesus contou a parábola do bom samaritano. E você já conhece a história. Meus amados irmãos, precisamos de ter realmente um envolvimento pessoal com Deus. Precisamos de ter realmente um envolvimento pessoal com Cristo. Às vezes estamos preocupados com o nosso trabalho interno dentro do templo. Como que a igreja está limpa, como que eu vou apresentar um louvor, como que eu vou formular uma mensagem. Como a gente está preocupado com muitas coisas, e às vezes Deus está preocupado com o seu culto que você vai apresentar para Ele. E às vezes entramos e saímos de um culto sem prestar-lhe o culto que Ele realmente está esperando de nós. O serviço não é importante? É. Mas acima de tudo, a sua adoração é mais superior. Quem está me entendendo? Amém? Se nós entrarmos dentro do templo e sairmos do templo sem termos essa certeza e essa convicção de você ter prestado um culto ao Eterno e ter a convicção e sentir que Ele recebeu o teu louvor, irmãos, estamos perdendo o nosso tempo e fazendo uma visita a um culto, apenas uma igreja e apenas cumprindo certas formalidades no âmbito religioso da religião, da igreja. Isso não é suficiente. E aqui o Senhor ele diz assim: mas tu vês o sofrimento e a dor, e tomas esses sentimentos em tuas mãos. O sofredor se entrega a ti, pois tu és o protetor do órfão. Não é maravilhoso isso? Está feliz por isso? Deus ele é protetor do órfão. Amém? Deus é protetor do órfão. E ainda que a tua mãe e teu pai te desamparem, eu, o Senhor dos Exércitos, nunca te desampararei. Ele é o protetor do órfão. Que coisa tremenda, né, meus irmãos? Eu fico imaginando aquela passagem, onde que também é dito por alguns teólogos que é uma passagem que é considerada como uma parábola, mas viva. Ou seja, há quem diga que foi uma história real contada pelo Rabi da Galileia, que é o nosso Senhor. Então ali Jesus ele conta a respeito de um homem rico que fazia banquetes na sua casa constantemente, e o resto que sobrava na sua mesa ele julgava, e o pobre que estava ali, o nome dele é Lázaro, ele comia das migalhas que caía da mesa. Engraçado que o nome do rico não é mencionado, e era um homem importante da época. Era um homem rico. Quem não conhece uma pessoa influente? Todas as pessoas influentes e ricas geralmente são notadas. Mas um pobre qualquer, principalmente um mendigo, ninguém dá muita importância, ou quase nenhuma. Mas a Bíblia diz que o nome daquele pobre mendigo é escrito e catalogado no texto. E o nome dele é Lázaro. A Bíblia diz que morrendo Lázaro, ele foi para onde? Ele foi para o seio de Abraão. Ele foi para o lugar de descanso. Ele foi para o céu. Morrendo rico, ele foi para onde? Para o lugar de tormento, lugar de sofrimento. Mas ele era um judeu fiel aos preceitos judaicos? Talvez sim, mas não amava o próximo. Avarento, orgulhoso, presunçoso, vivia para si mesmo, preso ao dinheiro, não ajudava o necessitado. Mas a Bíblia diz assim, que lá do céu, Lázaro, ele viu o rico perdido. E o interessante é que o rico perdido, lá do inferno, ele viu Lázaro no céu. Sim ou não?
não é? Aí o Lázaro estava lá tranquilo, no momento de deleite, prazer, e ali o rico olhou e disse: pai Abraão. Olha, pai Abraão. Então ele tinha Abraão como pai da fé dele. Ele era um crente. Pai Abraão, manda que Lázaro molhe uma ponta da água, um dedo na água, e toque nos meus lábios, porque aqui o calor é muito grande, é muito intenso. Naquele momento, ele não estava querendo um gole dessa água, porque ainda que eu desse para aquele rico esse copo cheio de água, não seria o suficiente para poder diminuir a intensidade do calor que ele estava sentindo. Mas uma gota dessa água aqui seria o suficiente. Uma gota dessa água do rio da vida seria o suficiente para dar a ele o poder da imortalidade e da transladação para o reino onde que Lázaro estava. Então ele queria a água lá do rio da vida. E ali o Lázaro, quietinho como ele estava, e ficou. Mas ali o Abraão começou a conversar com ele, dizendo: olha, é impossível que isso seja feito. Sabe por quê? Porque há um abismo entre nós e vós. Você não pode vir aqui, nem nós ir aí. Isso não é possível. Lázaro, ele comeu das migalhas, sofreu as agruras da vida, enquanto você se regalava-se e aproveitou a sua vida do jeito que você quis. E agora você colhe o sofrimento, e Lázaro está usufruindo daquilo que o Senhor preparou para ele. E você observa que o rico, mesmo no inferno, ele não perdeu a arrogância dele. Manda que Lázaro, olha, o cara estava no inferno. O cara está perdido, sofrendo. Manda que Lázaro, estava lá achando que podia mandar ainda alguém. Não desceu do salto ainda no inferno. Irmão, todos que vão para lá porque mereceu, não tenha dúvida, Deus é justo. Deus é justo. Amém, pessoal? E ali, ele disse: então manda alguém aí, que vá lá em casa, e avise meus 5 irmãos. Quantos irmãos? Só no inferno que ele lembrou que tinha 5 irmãos. Só quando chegou no inferno que ele lembrou dos 5 irmãos. Manda alguém ir lá, avisar, alertar os meus irmãos, porque eu não quero que eles venham para cá. E aí Abraão falou assim: olha, ainda que Moisés pudesse chegar aí pessoalmente, mesmo assim vocês não acreditariam. Eu mandei ele e nem acreditaram. E a Bíblia diz que aquele homem está lá até agora, no sofrimento. Por isso, meus irmãos, nós podemos entender e compreender uma coisa simples. A vida parece que é longa, mas ela passa muito rápido. O que é 100 anos? O que é 100 anos? Eu sei que eu estudo a área científica, mas tem coisas que não dá para entender. O cientista, não, isso aqui tem 22 bilhões de anos. Como é que chegaram a 22? Você não consegue lembrar de 100 anos atrás. 200 anos atrás, você não lembra. Não lembra. Mas amém. Eu quero te dizer apenas uma coisa. O nosso Senhor, Ele é o Deus dos vivos. E o juiz também dos mortos. Para Ele, eu fico olhando, eu falei assim: poxa vida, eu casei, Renata tinha 22 anos, ela já está com quanto? Não vou falar. Já passei dos 50. Eu olho para trás, estava treinando, indo no meio dos matos, dando chute em árvore, dando mortal, fazendo, acontecendo. Agora, meu Deus do céu, para fazer um servicinho lá no André, é uma luta, hein? Amém?
que é? O tempo passa rápido. Penso, o tempo passa rápido. Você pode ver que quanto mais idade a pessoa chega, a ficha não cai. Na mente dele está jovem. Só o corpo que envelhece. A mente. Porque o tempo é muito rápido, passa muito rápido. Voa rapidão. Amém? Voa rápido. Então nós não podemos de forma nenhuma desperdiçar a oportunidade que Deus tem nos dado. Por quê? Porque a vida passa muito rápido. Salomão disse, a vida é muito breve, que ao entardecer ela já foi como fumaça. Foi embora. Então, gaste a sua vida no reino. Usufrua da presença de Deus. É importante você ter seus sonhos, propósitos, desígnios, amém, amém. Mas não esqueça do principal na sua vida. É de construir a sua vida, a sua casa na rocha, que é a palavra do eterno Deus. Amém? Não desconecte dele. Esteja próximo. Crie uma familiaridade mais íntima com o eterno. Porque é isso que nós vamos levar. É isso que nós vamos levar. Então aqui, o Senhor, ele disse, o Senhor prova o justo. No Salmo 11, o Senhor prova o justo, mas o ímpio... E aí, Jans? Nós estudamos lá ontem, né? O Senhor prova o justo. Você está achando que você não vai ser provado, não? O Senhor prova o justo, mas o ímpio e aqueles que amam a injustiça serão odiados por ele. Letra maiúscula, o Senhor. Olha lá. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e aqueles que amam a injustiça serão odiados por ele. Então, se você viver na injustiça, não tenha dúvida, Deus não vai te poupar. Amém, pessoal? Amém. Lúcifer, Deus não poupou ele. Não. Nem ele, nem uma terça da parte daqueles que estavam com ele. Não poupou. Filho dele, por criação, mas não poupou. Passou-lhe o facão nele. E destituídos foram. Amém? Sobre os ímpios, versículo 6. Olha só qual que é o resultado dos ímpios que querem viver uma vida, né, de qualquer forma. Sobre os ímpios Deus fará chover brasas ardentes. Meu Deus, hein? Já pensou? Sobre os ímpios Deus fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente, vento causticante é o que terão. Eu disse que eu tive uma experiência com o Senhor, não vou contar hoje, não sei quando vou contar, no momento que o Senhor me preparar para isso. Mas no lugar que eu fui há poucos dias atrás, não pretendo voltar. Mas quando eu cheguei no lugar onde que eu vi uma alma fugindo, pulando de uma altura, tentando encontrar a morte, mas não conseguia, entrava dentro de um buraco, como um bicho, uma ratazana qualquer, irmão, o que saía daqueles buracos era um cheiro de enxofre, que aquilo queimava como ácido sobre a garganta. Meu Deus, eu senti um pouco, o que é isso? Então é isso aí que está reservado para os ímpios. Mas os ímpios, pastor, eu sou crente, estou dentro da igreja. Mas tem muita gente que está dentro da igreja e está vivendo a vida de ímpio. Tem muita gente dentro das igrejas e estão vivendo vida de ímpio. Vida de ímpio. E serão punidos. É isso aí, que está na Bíblia, que está reservado para essas pessoas. 7. Porquanto justo é o Senhor, e ama a justiça, e os íntegros verão a sua face. Amém? Então Deus, ele é justo. Justo é o Senhor, e ama a justiça, e os íntegros verão a sua face. Então, meus irmãos, não dá para a gente brincar de ser crente, não. Amém? Não dá para brincar de ser crente. Tem que levar as coisas a sério.
Tem que levar as coisas a sério. E às vezes, quando o pregador prega uma mensagem de confronto, uma palavra dura, né, dirigida por Deus, e aí muitos até reclamam, mas querem ouvir aquilo que é bom aos ouvidos, não é? Não é bom? Não, Deus vai te fazer rico. A prosperidade de Abraão era rico, Jó era rico, Davi era rico. E era mesmo. Né? Quer pregar prosperidade, quer pregar só bênção, só quer pregar flores. Mas está na Bíblia também. Mas só que você tem que pregar outra parte também. Amém? Mas Deus não é amor? Ele é amor, mas a Bíblia diz que Ele é fogo consumidor, Ele é juízo também. Mas pastor, que isso? A Bíblia diz, horrenda coisa é cair na mão dele. Davi não quis. Davi, ele tentou fugir, mas não teve jeito. Mas ainda assim preferiu cair na mão de Deus, porque Deus, você encontra misericórdia. Quando há arrependimento verdadeiro, Deus ele perdoa o coração do pecador. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então, esse salmo é o salmo do aflito. Então saiba, não murmure se você está sendo injustiçado, perseguido, caluniado, se você está sendo apertado de um canto para o outro, não murmure, saiba que no tempo certo Deus ele vai agir. Amém, pessoal? Ele vai agir. O que eu tenho que fazer? Manter firme. Você tem que ser mulher de verdade, você tem que ser homem de verdade. Amém? É não voltar atrás, ser firme. Deus ele quer gente assim, firme, e não retroceder. Retroceder nunca, e render-se jamais. Avançar sempre, retroceder não. Amém? Que você tenha que dar a sua vida, e que dê, em nome de Cristo. Mas não entregue a sua vida e os seus desejos ao demônio, porque senão ele vai destruir a tua alma, encarcerá-lo num abismo profundo, e de lá não terá ninguém que poderá salvá-lo. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.